Tudo o que você precisa saber sobre o cultivo de Orquídea Wanda, a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui do site maisorquídeas.com.br e hoje a gente vai falar de Orquídeas Wanda. Chegou um novo lote lá no site, as plantas que eu vou mostrar hoje estão à venda e para você começar com o pé direito no cultivo dessa orquídea, que na verdade é muito fácil, você precisa saber esses pequenos macetes que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então já deixa o like aí e vamos lá até o final do vídeo. Rapidinho, antes de a gente continuar o vídeo, vou fazer um convite para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar do nosso grupo no WhatsApp. Lá no grupo, na verdade são dois grupos, um dele é com promoções incríveis, que saem promoções lá todo dia, e o segundo grupo é um grupo de cultivo para você aprender tudo o que você precisa saber sobre o cultivo das orquídeas. Você pode deixar sua dúvida lá, tem muita gente bacana para te ajudar. Então pausa o vídeo, clica lá no link, entra no grupo e volta aqui pra gente falar das Orquídeas Wanda. A gente vai começar o vídeo falando da Kultana Red. Vou ter que me afastar até um pouquinho do vídeo para poder pegar ela inteira. Olha que coisa linda, gente. Essas Wandas, elas vieram pra gente como pré-adultas. Essa daqui é novidade no catálogo. Só que eu queria ressaltar que elas já tem marca de haste, alguns exemplares, ó. Nós trazemos sempre Wandas, aqui também, ó, que são precoces, ou seja, são cruzamentos que têm a floração antes do que costuma ser, digamos assim. Então elas já começam a florescer até menores do que essa. Essa Wanda aqui, ela tem essa floração que está aí na tela. O legal dela é que você pode cultivar ela com substrato ou sem substrato. E é uma planta que é muito fácil de cultivar. A umidade alta, luminosidade alta e só alegria. Então tá aí, Kultana Red entrando aí no catálogo do vídeo de hoje. Já que nós falamos da questão de luminosidade e de umidade, vamos pegar nos pontos principais sobre o cultivo da Orquídea Wanda. Para a gente poder entender como cultivar essa orquídea da forma adequada, você precisa saber do seguinte: qual a origem dessa planta. Então, para você cultivar a Wanda, você precisa saber de onde ela é naturalmente. É uma planta tailandesa. Lá na Tailândia, eles têm um clima parecido com o nosso em relação a temperatura, ou seja, uma temperatura mais alta, porém a umidade lá é extremamente alta. Existem até vídeos de produtores de Wanda tailandeses que as Wandas elas ficam penduradas e embaixo é um charco, a umidade ambiental é extremamente alta. Então, para a gente conseguir replicar isso, a gente vai ter que molhar bastante a planta e deixar com bastante luminosidade. Por exemplo, elas estão aqui no cantinho, ó. Nesse canto aqui o sombrite ele é fininho, a 50%. Elas ficam aqui para poder atingir a luminosidade que elas precisam. E ao mesmo tempo, aqui no caso, como a gente molha todas juntas, elas ficam com substrato. Você pode ter a opção de cultivá-la com substrato ou sem substrato. A diferença que vai acontecer em estar com ou sem substrato é a umidade. Sem substrato você vai molhar mais e com substrato vai reter um pouco de umidade aqui, você acaba molhando menos. Então a dica para quem é iniciante é: cultive sem o substrato, tira o substrato aqui do vasinho e pode molhar 2, 3 vezes por dia. Se a raiz começar a ficar esbranquiçada assim, ó, já pode molhar de novo. E aí você molha, já vai ficar verdinha, ficou branca, molha de novo. Então você não consegue errar por excesso de água quando ela está sem substrato. Dica de ouro. A gente vai seguir o vídeo com a Wanda Chocolate Brown, que é essa daqui. Também ela vem pra gente como pré-adulta, mas já estão prontinhas para florescer. São plantas já de cultivo mais precoce. A beleza da Chocolate Brown é essa cor que ela tem escura, a floração dela sensacional, já pronta para florescer. Quando ela chegar na sua casa, ela vai se adequar ao seu cultivo, adequar ao clima e possivelmente logo em seguida já vem floração. Novidade também no catálogo. Falando da floração da Orquídea Wanda, o que acaba acontecendo? Que muitas pessoas acabam falando que não conseguem florir a planta ou tem dificuldade em fazer florescer. Primeira questão, ela precisa de muita luz e muita água. Se você não atender esse requisito, você pode adubar com o que for, que ela não vai florescer. A outra questão, que a gente até presenciou esse acontecimento com uma colega nossa, de uma Wanda, onde ela muito ansiosa para a floração da planta, ela começou a mexer a planta para lá e para cá. Então, colocava a planta num lado, aumentava a iluminação, passava um mês, colocava lá, diminuía, trocava, e isso não é legal para a planta, né? Existem microclimas ali no ambiente, e toda vez que você faz todo esse manuseio com a planta, você acaba dificultando ela de se acostumar com o ambiente, de se aclimatar e consequentemente atrasa a floração. Ou seja,
deixa ela um bom tempo naquele lugarzinho, desde que ele seja com bastante luminosidade e bastante umidade. Agora o segredo da Wanda, que ela é tão apreciada, primeiro, cachos de flores enormes ela produz, ela pode florescer mais que uma vez ao ano e as suas florações são duráveis. Então é comum, depois que ela estiver bem aclimatada, ela tá com uma haste já com flores e já emitindo uma segunda, né? E é muito comum isso acontecer. E é por isso que ela é tão apreciada. A gente vai seguir o vídeo falando da Wanda Gordon Dillon. Essa também é muito bonita, eu acho ela uma coloração bem interessante, é uma cor roxo, puxada por jabuticaba ali, né? Uma cor bem escura mesmo, do jeito que tá aí na tela. Ela também é precoce, está pronta para florescer. E note o seguinte, como ela é uma planta que tem bastante pigmento na sua floração, esse pigmento ele se reflete também nas ponteirinhas das raízes, olha isso, ó. Tudo bem escurinha, coisa linda demais. Essa aqui também não faz muito tempo que está no catálogo e é uma planta assim de coloração sensacional. Foto da floração e o valor dela estão aí na tela. Para você conseguir uma floração satisfatória na sua orquídea Wanda, você precisa de estar com adubação sempre em dia. Vamos notar o seguinte, ela é uma planta de porte grande, ela fica ainda muito maior do que isso aqui e consequentemente ela precisa estar sempre muito bem alimentada. Para isso, a gente precisa usar adubos próprios para orquídeas de preferência, sem inventar moda com adubação maluca e sempre conforme a recomendação do fabricante. Se o fabricante manda 5 ml por litro a cada 15 dias, não adianta colocar 10 ml nem uma vez por semana, porque isso pode ocasionar uma queimadura por excesso de adubação na sua planta. Então, pelo sim ou pelo não, é melhor fazer a menos do que a mais, porque a umidade e a iluminação, elas vão influenciar mais na floração do que a adubação propriamente dita. Então, sempre siga direitinho a recomendação do fabricante, porque assim você não perde a sua planta por excesso. No cultivo de orquídeas, não só da Wanda, como qualquer outra, o excesso é sempre mais prejudicial do que a falta. Lembra sempre daquele ditado que diz que para o remédio virar um veneno, basta simplesmente mudar a dose. Uma dose excessiva de um remédio, ele acaba se tornando veneno. Essa dica vale muito no cultivo de orquídeas. Seguindo com as Wandas, não podia faltar a belíssima Dang Namark. Gente, essa planta também floresce cedo e a beleza dela é a coloração. Eu acho que é difícil até definir uma coloração meio ferrugem, meio alaranjada, linda demais, gente. Por muito tempo a gente teve essa planta no catálogo sem foto de floração, porque não tinha. Isso há uns 5, 6 anos atrás. E aí floresceu lá no produtor, ele catalogou e mandou pra gente. Lindinha demais, ela é uma planta de floração precoce, ou seja, nesse tamanho aqui ela já está pronta para florescer. Oportunidade para você colocar uma Wanda de coloração diferente na sua coleção. Ainda falando sobre a adubação da orquídea Wanda, a gente precisa levar em conta que tipo de adubo usar. A gente sempre tem que levar em conta a qualidade, a praticidade da adubação e o custo, certo? Qualidade, praticidade e o custo. Gente, vamos analisar aqui. No caso, esse produtor ele manda as Wandas pra gente com substrato, tá vendo? Como elas têm o substrato dentro do vaso, abre-se um leque para adubação. Ou seja, eu posso usar uma adubação foliar, que eu vou borrifar a planta e as raízes. É uma excelente adubação para a orquídea Wanda. E nesse sistema aqui, também existe a possibilidade de eu usar, por exemplo, um adubo orgânico tipo bokashi em cima do vaso. Certo? Por quê? Eu posso escolher adubos de qualidade alta, com preço baixo, tá? E a praticidade de adubar tanto foliar quanto o bokashi seria fácil quando ela tem o substrato. Quando ela não tem o substrato, eu já acho não é viável você usar adubos do tipo bokashi. Por quê? Você vai ter um desperdício de adubo e um desperdício de mão de obra sua com a adubação. Muitas pessoas falam que adubam Wanda com trouxinhas, faz uma trouxinha com meia ou com tule, sei lá, faz um pacotinho, deixa dentro aqui quando não tem o substrato. Cada vez que você molha, ele dissolve um pouquinho e solta nas raízes. Mas a gente precisa ter em mente que quando eu não tenho o substrato aqui dentro, se a trouxinha estiver do lado de cá, a maior parte do adubo vai se perder pelo chão, certo? Então vamos levar isso sempre muito em conta, que você vai desperdiçar tanta mão de obra de fazer todo aquele mecanismo, de fazer a trouxinha, deixar aqui, quanto o desperdício do adubo em si. Então, cultivou Wanda sem o substrato, a adubação mais inteligente e eficaz é adubo foliar, porque dessa forma você consegue borrifar sua planta e só alegria, ela vai estar adubadinha ali com o mínimo de desperdício possível, tanto de mão de obra quanto de adubo.
Essa daqui, sem dúvida, é uma das vandas mais procuradas e uma das mais vendidas do nosso catálogo por conta da coloração dela. Essa daqui é a Vanda Azul Iano Blue. Gente, ela tá muito saudável. Olha as raízes que ela tá emitindo aqui, ó. Linda demais. Como as outras Vandas, ela tá no vaso e no substrato. Para quem quiser comprar lá no site, você tem as duas opções de compra. Você pode comprar ela no vaso ou raiz nua, tá? Aí vai depender do tipo de cultivo que você prefere. Lembrando que a raiz nua, o frete sempre acaba ficando melhor, porque a caixa fica menor e mais leve, consequentemente o frete mais barato. Essa planta aqui, gente, também é daquelas que florescem bastante, com várias flores e podem emendar uma floração atrás de outra. Sensacional! Uma das melhores aquisições falando em Vanda que nós temos no catálogo hoje. Muita gente tem dúvida em relação ao clima ideal para cultivo da Vanda, e eu já respondi isso até lá no começo do vídeo, que é quente e úmido. Então muitas vezes as pessoas que moram em local mais fresco, por exemplo aqui em São Paulo mesmo, ou no sul do país, acaba ficando com um pouco de receio de cultivar a sua Vanda, de comprar uma Vanda, de colocar Vandas no seu catálogo. Isso é tranquilo, não tem problema. A questão é, o principal fator de desenvolvimento dela é a umidade. Então, independente de você estar no Nordeste ou no Sul do país, não pode faltar umidade para que ela se desenvolva. A diferença é que no local mais quente, ela vai acabar tendo um desenvolvimento um pouco mais rápido. Mas não significa que você, por exemplo, morando em São Paulo, aqui onde a gente está, por exemplo, o resultado do cultivo está sendo esse. Ó. O clima aqui é super mais fresco do que o pessoal que mora no Nordeste. Então dá para você cultivar tanto no Sul, quanto no Sudeste, quanto no Norte, no Nordeste, não tem problema. Você pode cultivar, você só vai precisar adaptar o seu cultivo. Qual que é a recomendação? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, locais quentes, de repente você pode deixar o substrato ou colocar uma bolinha de musgo num cantinho para que quando você molhe, segure um pouco de umidade ali e mantenha a umidade para a sua Vanda ali, mesmo em dias mais quentes. Agora, no Sul, no Sudeste, você pode de repente usar sem substrato, para que você molhe e ela já seque mais rapidamente, que não fique empoçado a água ali, porque excesso de água empoçado não é legal, tá? Então você pode adaptar o cultivo, mais quente você vai e deixa um pouquinho de substrato, num clima mais ameno você tira o substrato e assim você vai adequando o cultivo. Então, o substrato e o vaso, na real, eles servem muito mais como mecanismo de regulação de umidade do que qualquer outra coisa. E aí, baseado na sua escolha, você já acaba escolhendo uma adubação que seja mais prática, mais eficiente e mais econômica para o seu cultivo. Na sequência, nós temos essa planta aqui que é uma das minhas preferidas. Isso daqui é uma Vanda Costylis Rollon Red. O que significa esse nome, Vanda Costylis? Ele é um cruzamento entre Vanda e Rhincostylis. Isso garante para esses exemplares florações com flores mais numerosas, cachos mais densos em relação à floração, porém flores menores, não tão grande quanto a Vanda pura. O legal dessa planta é que ela também é precoce e para ilustrar isso eu acabei trazendo exatamente esse exemplar aqui, ó, que desse tamanho, ó, tem mais ou menos um palmo e pouco de altura, já tem duas marcas de floração, ó. Tem uma do lado de cá, tá vendo? Ó, floresceu aqui por último e aqui tem mais uma, ó. Não sei se vai dar para ver no vídeo, ó. Então é uma planta super precoce em relação à floração. Embora ela seja uma Vanda Costylis, você pode cultivar como uma Vanda normal, não há diferença no cultivo. E ela também é daquelas que tem tanto pigmento, mas tanto pigmento, ó, que essa pigmentação acaba se refletindo até nas ponteiras novas, ó, de raízes. Exemplar fantástico, a de cor mais intensa que nós temos no catálogo de Vandas atualmente. Muitos produtores acabam não colocando a Vanda na sua produção por conta da demora que ela leva até ela se tornar uma planta adulta e florescer. Esses exemplares que a gente traz para vocês, embora sejam exemplares mais precoces, ou seja, que tem uma floração antecipada, né, floresce antes, a gente tem que levar em consideração que cada par de folha desse daqui é praticamente um ano, tá? A grosso modo, eventualmente ela vai crescer um pouco mais, um pouco menos, dependendo do clima, dependendo do manejo, mas a gente consegue levar em conta aqui que, por exemplo, uma planta como essa, vou contar de um lado aqui, ó, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para que ela chegue nesse porte. Então muitos produtores acabam não achando viável, porque existe um custo de produção muito elevado. Então essa planta aqui, por exemplo, demorou quase que 8 anos para poder vir a primeira floração. O legal é que depois que a floração vem, ela acaba emendando uma na outra quando o cultivo está adequado, quando ela já está aclimatada
ao seu cultivo. Para a gente fechar as nossas vandas de hoje, eu deixei a maior para o final. Essa daqui é um cruzamento de Pak Chong Blue com Kultana Hub. Olha o tamanho que ela veio, gente. Ela deve estar aí com uns 30, 40 centímetros de altura, sem contar a parte do vaso. Essa daqui é aquela vanda clássica, com a flor grandona, roxa, aquele roxo bem bonito, do jeito que está aí na tela. Plantinha sensacional, também de floração precoce. E lembra que eu estava comentando que cada par de folha leva mais ou menos 1 ano para se desenvolver? Então, com isso, a gente vai chegar aqui, ó, na conclusão que um exemplar como esse tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mais ou menos 14 anos para que ela chegue nesse tamanho. Tá aí para vocês, Pak Chong Blue Kultana Hub também tá lá no catálogo. Falando sobre a demora no crescimento da vanda em relação ao tempo que ela leva para produzir flores, esse é um dos principais motivos que muitas vezes não é viável você comprar uma vanda pequenininha, porque você vai levar, às vezes, como esse exemplar aqui, 14 anos até você conseguir chegar ela a esse tamanho, né? Ou seja, é muito mais viável de repente você pagar mais num exemplar que já está perto de florescer, porque todo esse trabalho, essa mão de obra, essa adubação já foi feita lá no viveiro do produtor, né? E aí ela chega para você exatamente no melhor momento, que é no momento onde ela está pronta para florescer. Tá aí para vocês, gente, mais uma curiosidade sobre as vandas. Gente, apresentei para vocês 7 vandas diferentes e assim, todas estão bem legais. Elas têm algumas avariazinhas que são manchinha na folha, alguma coisinha assim, porque elas levam muito tempo para se desenvolver. Então, imagina, 14 anos lá no viveiro do produtor, eventualmente acaba acontecendo alguma coisinha, né, alguma falhazinha de adubação, então ela acaba ficando com uma manchinha ou outra na folhagem. Todas elas estão catalogadas no site como plantas com avarias. Agora, você tem mais 2 opções, eu deixei para vocês aí o valor individual de cada uma. Nós temos também lá no site um kit com 7, onde você leva uma de cada. A coleçãozinha completa das vandas vai nesse capricho, é abrir a caixa, colocar no seu viveiro e aclimatar ela e aguardar a floração. Gente, isso aqui é sensacional e é um kit que ele está super em conta se levar o tempo que demora para que elas se tornem plantas adultas, tá? Lembrando que no site você parcela em 4 vezes sem juros ou então no Pix você pode pagar à vista com 10% de desconto, tá? Aí para vocês um kit sensacional. Criamos também um kit com 3. Esse kit com 3 ele é um kit à sua escolha. Tanto o kit com 7 quanto o kit com 3 ele tem desconto em relação ao valor das plantas individuais. Então vale muito a pena por conta disso, gente. O kit com 3 ele tem um pouco de desconto, o kit com 7 tem mais desconto ainda. E vai assim, uma de cada naquele capricho, com cores variadas, saudáveis, robustas e prontas para encher os seus olhos aí no seu orquidário. O link disso tudo tá aqui embaixo. Se preferir comprar no WhatsApp, é só mandar mensagem no WhatsApp que tá aí na tela. Lembrando que esses descontos eles são cumulativos. Comprou o kit com 3 ou o kit com 7. Se você optar por pagar no Pix, você ainda tem mais o desconto no Pix. Ou então você pode pagar o kit com desconto e ainda parcelar em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveita mais uma promoçãozinha de Black Friday com plantas assim especiais para ir para sua coleção. Para a gente fechar esse assunto de cultivo de orquídeas Vanda, a questão do substrato ainda influencia em mais uma coisa. A Vanda, no geral, boa parte das raízes dela sempre fica tudo para fora do vaso, nesse sistema que está aqui. Isso, de certa forma, acaba dando uma vantagem para ela em relação a orquídeas que ficam em bancada com o substrato, que é a questão do cultivo ser mais limpo, mais seco, mais saudável. Por quê? Quando você tem pouco substrato e as raízes para fora, você diminui a umidade, você diminui a chance de ataque a fungos, você diminui a chance de ataque de caramujo, né, lesma. Isso você diminui tudo, certo? Então esse é um cultivo muito mais fácil para quem é iniciante. Se você ainda considerar a hipótese de cultivar ela sem substrato nenhum, aí a chance de você ter um problema de ataque de fungo e lesma é muito pequena. Sem contar que é muito mais visível quando você tem algum outro tipo de problema com inseto. Muitas vezes eu recebo dúvidas de clientes falando que tem alguma coisa atacando a planta e ele não consegue ver, não identifica. Porque às vezes ele passa o defensivo, o inseticida, e o bicho acaba se escondendo dentro do substrato. Ou seja, aqui ela vai estar toda exposta ali para que você possa analisar. É um cultivo realmente muito indicado para quem é iniciante. E seguindo as dicas do vídeo de hoje, é impossível você não ter sucesso com as suas orquídeas Vanda. Gostou do vídeo? Deixa o like aí
e compartilha com seus amigos que também gostam de orquídeas. Queria agradecer o carinho de todos vocês. Forte abraço e até mais. Oi, nega. Vixe, Maria, você achou eu? Você achou eu? Ai, meu Deus, você achou eu? Tá toda suja, tá chorando. Tigui-tigui-tigui, tigui-tigui-tigui. Tá chorando, tá chorando, tá... Ai, meu Deus, que coisa mais feia. Cada folha que brotava curava a solidão. Ei, Robert, Ó, dançam as orquídeas no compasso do o que vocês estão caçando aí? Hã? Tem bicho aí? Tem bicho? Tem bicho, cara? Cadê o bicho? Reguei com minhas lágrimas, mas a planta resistia. Tão delicada e firme, era um poema que crescia. Suas raízes se ancoraram onde a dor antes reinou, e o perfume que exalava meu espírito renovou. E no ritmo das pétalas Vai procurar o bicho, vai procurar o bicho. Vai procurar o bicho. Vai procurar o bicho. Vai procurar o bicho. Ó, dançam as orquídeas no compasso do coração. Cultivar beleza foi minha libertação. Com o tempo percebi, éramos tão iguais. Renascer nas tempestades, deixar os medos pra trás. Agora danço entre flores, cada uma com sua cor. Um jardim dentro de mim, brotado do amor. E no ritmo das pétalas reencontrei a razão. Cada folha que brotava curava O que você quer aqui? solidão. O que você quer aqui? Dançam as O que você quer aqui? orquídeas no compasso do coração. Ah, cabeçudão. Cultivar beleza foi minha libertação, e assim